Mas, Mauro César Pereira, nessa quarta-feira, Bruno Henrique recebeu uma homenagem do Flamengo por chegar aos 100 gols com a camisa do clube. E o Bruno Henrique, ele se emocionou, né? Ele é um cara que você mesmo falou aqui algumas vezes que para você hoje ele é mais ídolo e é maior para o Flamengo do que o Gabigol, pela forma como o Gabigol saiu e pela forma como o Bruno Henrique continua jogando e se entregando e decidindo aos 33 anos. E dessa vez ele se emocionou, né, falando dessa relação com o Flamengo. Vamos ouvir aí a declaração emocionada do Bruno Henrique e eu vou querer escutar o Mauro César Pereira sobre esse número do Bruno Henrique e sobre essa postura dele, né, de ser um ídolo sem ser tão midiático, mas de ter uma identificação muito grande com o Flamengo. Vamos ouvir aí o Bruno Henrique. Quando eu cheguei aqui no clube, né, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante, dedicado, focado em dar o meu melhor, em ajudar o Flamengo sempre. E esse é o meu objetivo desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vai ser até quando eu estiver aqui no clube. E a avaliação que eu posso fazer é essa. Sempre que eu entro dentro de campo é poder dar o meu melhor pelo Flamengo, pela minha família, meus amigos e por todas as pessoas que torcem por mim. Então é essa a minha avaliação que eu posso deixar. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado, e que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu com 21 anos de idade estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Olha aí, realmente foi, a gente fala, né, que tem muito choro forçado, mas o Bruno Henrique não é nada forçado. O Bruno Henrique é um cara, até não é nada midiático. E o que ele falou é verdade, né, Mauro? O Bruno Henrique, ele tem histórias de superação mesmo, porque o Bruno Henrique, ele não teve base. Muito se fala nisso, o Bruno Henrique jogava na várzea. O Bruno Henrique foi chegar num time profissional aos 21 anos. Depois ele passa pelo Santos, não tem uma baita passagem pelo Santos, era um bom jogador, mas sofreu lesão, vai para o Flamengo, ele teve um problema no olho, se eu não me engano. E eu fui um dos que disseram que eu não renovaria com o Bruno Henrique, eu assumo tudo que eu falo aqui, com 33 anos e depois de uma cirurgia seríssima, não renovaria por 3 anos, como fez o Flamengo. E por enquanto o cara está entregando muito,
né? Então tem que reconhecer que renovou por mais 3 anos, com o jogador vindo de uma lesão seríssima, 33, mas que continua sendo muito ídolo e protagonista, né, Mauro? É impressionante o que esse cara entrega no Flamengo e é impressionante que esse cara tenha chegado a esse nível de futebol sem base, né, Mauro César Pereira? Já foi, inclusive, o jogador mais rápido do mundo, né? Pela FIFA, ele já atingiu a maior velocidade de um jogador no mundo, mas depois, se eu não me engano, ele foi passado pelo Bale. O Vinícius, eu estava aqui lembrando do Vinícius porque tem uma outra história aqui do Flamengo que depois a gente pode até falar. O Bruno Henrique, ele é um jogador histórico do clube, ele já mostrou várias vezes isso, eu sempre digo, não causa problema dentro do Flamengo, não tem polêmica com ele, vai lá, joga, faz bem o seu trabalho, super decisivo, e é legal ver essa emoção dele, porque realmente, né, o cara saiu de uma situação em que já era muito difícil virar profissional, né, quando você passa ali dos 18, 19 anos, cara, é muito difícil virar profissional. Você não precisa chegar aos 20. Se você não se encaixou no clube até uns 18, 19, olha, a chance é muito pequena. E ele conseguiu, né? Então ele fala, eu venci. Porque certamente deve ter tido momentos em que parecia que não teria mais chance. E ele conseguiu, né? E conseguiu se tornar um grande jogador, né? E sobre o contrato, eu mantenho sempre a minha opinião. Acho que contrato de jogador numa faixa de idade assim como a dele tem que ser 1 ano, no máximo 2. E aí você pode até ter cláusulas de renovação automática se no 2º ano o cara for bem, né? O Flamengo fez um contrato de 3, eu falei à época, repito, se é para abrir uma exceção, é para o Bruno Henrique. Nesse elenco do Flamengo, por exemplo, eu não faria um contrato de 3 anos com a Arrascaeta. Não faria. Tipo, na mesma situação. O cara tá com 30 anos para 31 ali, vou fazer... Não. Por quê? Se machuca muito, tá sempre fora. O Bruno teve uma lesão grave de joelho, o afastou por 9, 10 meses. Mas fora isso, ele quase sempre está à disposição. E entrega muito. Porque aí a relação é profissional, gente. Uma renovação de contrato não é caridade, nem para... Como o jogador, quando tem a proposta melhor, ele vai embora e acabou, né? É assim que funciona. Então ali você tem que ser frio. E tem que ver o que é melhor para o clube. Quem está do lado do balcão, né? Representando o clube. Mas se é para abrir uma exceção, eu acho que para o Bruno é até justo, porque ele entrega muito, né? E ele poderia ter feito também 2 anos e provavelmente estaria renovando agora para mais 1 ano. Durante esse ano, ele mantendo esse pique, normalmente o clube iria renovar. Poderia ser até melhor para ele, de repente conseguir até ganhar mais um caramingo a mais. Mas acabou sendo uma saída boa, está dando certo, esse assunto acho que está superado e ele merece aí as homenagens. É um cara que entrega bastante e honra a camisa, né? Ô Mauro, se você pudesse colocar aí um top 5 de ídolos da história do Flamengo, o Bruno Henrique estaria em qual posição, na sua opinião? Putz, é tão difícil isso, cara. Tão difícil colocar assim, eu detesto essas comparações, porque você acaba deixando injusto, deixando de fora. Eu acho que ele é um jogador histórico do clube, como obviamente o Zico, o Júnior, como o Dida, como o Leônidas, como o Domingos, como o Zizinho, né? Leandro, como o Rondinelli, que não foi... O cara fez um gol super importante, né, na final de 78, ali, a mudança de patamar. Deus da raça. E um cara que saiu de uma final de brasileiro com o Palinha, foi o Palinha, né? Chutou o rosto dele, arrebentou o maxilar dele, ele nem joga a decisão no Maracanã, que ele estava no hospital com a cara arrebentada, que ele botava a cara no pé do adversário para ele pedir um gol. Então, assim, são jogadores de diferentes perfis e que estão na história do clube. E o Bruno Henrique também está na história do Flamengo, mas a história do Flamengo é muito grande para ter 5 caras, né? Tem muito mais jogadores aí importantes que passaram dos anos mais recentes, você coloca ele à frente de Gabigol, Adriano e Petkovic? Eu coloco ele ao lado do Adriano e do Petkovic. E à frente do Gabriel, com certeza. Porque o Gabriel manchou sua passagem pelo clube com os episódios que aconteceram de camisa de outro time, a história da punição por doping, os embates com a torcida, quando a torcida se irritava com mais atuações e vaiava, gesticulava. Sabe, o flerte com a torcida do Corinthians num podcast no começo do ano passado. Quer dizer, uma série de atitudes que arranharam a sua passagem, na minha opinião. Você perguntou a mim, eu penso assim. E o Bruno Henrique não. O Bruno Henrique vai lá, joga, não enche o saco, não cria problema, não veste camisa de time nenhum. Ele já teve problemas outros aí fora de campo, aí, algumas questões aí que já trouxeram algum transtorno para ele, não sei até que ponto ele é responsável ou não por isso, mas enfim, no Flamengo jogando, ele entrega, cara. Você não vê uma questão de indisciplina, não vê. Então eu colocaria no nível dos dois. O Adriano
um jogador que a torcida do Flamengo precocemente, como já aconteceu com tantos, em tantos clubes, né? Não respeitou no começo. Tinha gente que chamava ele de bonecão do posto, né? Ele precisou bater na Itália e virar imperador para voltar como voltou. Conduziu o Flamengo a um título brasileiro. O Petkovic, tem uma passagem importante no gol do Tri em 2001. E depois ele é o maestro do time que ganhou o Brasileiro em 2009. Então, você não pode ignorar essas duas passagens marcantes dele pelo Flamengo. Em tempos difíceis, né? Não era esse Flamengo todo organizado, que paga em dia. Era um Flamengo confuso, bagunçado, com atrasos, com uma série de coisas erradas que aconteciam no clube, né? E o Petkovic tem outro detalhe. Ele encerra a carreira no Flamengo porque ele tinha um dinheiro a receber do clube, o Flamengo devia dinheiro a ele, eles fazem um acordo, aí um cede daqui, um cede dali, ele falou, eu aceito isso tudo, mas eu quero jogar mais uma temporada no Flamengo pelo menos e parar de jogar com a camisa do Flamengo. E aí os dirigentes vão para o técnico da época e falam, olha, fizemos um acordo que é bom para o clube, mas a gente vai ter que colocar o Pet no elenco. Aí ele foi para o elenco. O técnico, que era o Cuca, não escalava ele muito. Aí o Cuca saiu depois de uma derrota para o Grêmio, era Grêmio Barueri na época, né, o time que mudou de cidade várias vezes, né? E aí, 2009. E aí entra o Andrade como interino, vai ficando, e aí começa a jogar mais vezes o Petkovic. E aí ele conduz o Flamengo, faz 2 gols olímpicos, joga pra caramba, faz um papel importantíssimo para levar o Flamengo ao título brasileiro. Até o gol do título do Ronaldo Angelini, que bate o escanteio. Ele e o Adriano são os 2 protagonistas, né? Um cara desse está na história, Está na história. Jogou em outros clubes do Rio, mas quando jogou pelo Flamengo foi super importante. Então eu acho que ele está nesse nível aí, desses jogadores importantes em diferentes momentos, né? E dos caras de 2019, eu acho que é o que mais merece o carinho do torcedor, por tudo que ele já fez e continua fazendo pelo Flamengo. E se emociona ali, tá bacana, legal, bacana, muito, muito maneiro. Assim. Tem isso, né? O Pet, ele volta e é decisivo no Brasileirão. E quando o Adriano e o Pet jogavam, né, Mauro? O Flamengo não era esse clube super milionário. Então o torcedor não estava acostumado com títulos. E esses caras deram um título brasileiro de novo pro Flamengo, que não conquistava desde 92. E eles dois quiseram jogar no Flamengo. Isso é um ponto que eu acho que é muito importante. Os dois queriam jogar. Não nesse Flamengo aí, que hoje todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Muita gente quer, né? Todo mundo que eu falo, os caras que estão no mercado aqui da América do Sul, porque é um clube que paga em dia, paga bem, tem tudo organizado e tal, mas na época não era assim. E os dois quiseram jogar. O Adriano quis voltar para o Flamengo, né? E o Petkovic colocou lá um acordo na hora de receber o que ele tinha a receber. Isso não pode ser ignorado. O torcedor tem que olhar todo esse contexto, o campo e os motivos pelos quais os dois foram vestir a camisa novamente. E o Bruno Henrique foi contratado junto ao Santos, até não foi barato, até, na relação custo-benefício, né, na época, pelo que o Flamengo pagou por outros jogadores, e está entregando até hoje. Você vê, dificilmente você vê machucado, muito tempo fora. Teve aquela lesão de joelho, que é uma fatalidade, como o Neymar teve, como o Pedro teve agora e tal, lesão de ligamento, né? Quando você tem isso, enfim, é um tempo longo parado. Mas, em geral, ele está sempre à disposição. Você vê, ficou no banco muitas vezes aí no ano passado, tudo, você não vê reclamação, não vê problema. Precisou dele, entrou, foi lá, resolveu. Copa do Brasil foi super importante na trajetória inteira. Teve um deslize, expulsão tola contra o Corinthians por uma imprudência, é verdade. Mas antes, contra o Bahia, ele faz um gol e dá uma assistência na fase anterior. Na final, ele faz a jogada para o gol do Plata. Né? Ele tem várias passagens importantes. O gol do Alexandro no Rio, na vitória sobre o Corinthians, ele participa da jogada. Não, e tem, né, é uma situação, eu mesmo, tá? Porque eu sou de uma geração que eu não vi Zico, eu não vi Leandro, eu não vi essa geração. Eu coloco o Bruno Henrique um pouco à frente do Adriano e do Pet. Tenho relação pessoal muito melhor com o Pet e com o Adriano. Não tenho uma relação pessoal com o Bruno Henrique, mas eu acho que, 2 Libertadores, 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil, e os outros 2, eles têm um brasileiro ali de peso, e o Pet ainda tem aquele gol de 2001 que vale tanto quanto um título importante. Mas o que o Bruno Henrique conquistou, eu acho que é muito emblemático, mas realmente é uma disputa, assim, surreal. E o Bruno Henrique ainda disse, tá? Que acha que esse Flamengo tem um elenco mais qualificado do que o elenco de 2019. Olha isso. Porque perguntaram, esse Flamengo é melhor que o de 2019? E olha o que o Bruno Henrique respondeu, que o Flamengo de 2019 é o Flamengo dos últimos anos, né? Porque é o Flamengo do Jorge Jesus, que era aquele futebol espetáculo, que ganhou sobrando o Campeonato Brasileiro. Mas olha aí o que o Bruno Henrique falou, que ele acha que o Flamengo de hoje tem de melhor que o Flamengo de 2019. Eu acho que não, o time de 19
características diferentes, cada jogador daquele elenco. E hoje a gente tem um elenco mais qualificado, com jogadores melhores do que aquele de 2019. Hoje a gente tem banco, aquela época não falando mal de nenhum jogador daquela época, os jogadores do banco, mas os jogadores que a gente tem hoje eram mais qualificados que aqueles, então totalmente diferente daquele time que a gente tinha. Olha aí, ó, ele considera que o Flamengo tem mais banco, né, do que o Flamengo de 2019. É um baita elogio, né, para o Flamengo atual. Realmente o Flamengo fazendo um elenco fortíssimo.